Hi guys, good afternoon. How are? I'm fine. And you? Olá, meus queridos, boa tarde, como vocês estão? Espero que todos vocês estejam bem. Na nossa aula de hoje, nós vamos estar fazendo, tá bom? A conclusão relativa aos conteúdos que nós iremos abordar nas nossas atividades, na nossa atividade avaliativa, ou seja, no nosso simulado. Portanto, open your book, please, page 96, ok? Abram seus livros, por favor, na página 96. Todas as dúvidas que vocês tiverem relativos, tá bom? Nosso conteúdo, que vocês estejam anotando para que na próxima semana, tá? Na nossa aula presencial, nós possamos estar retirando todas as dúvidas e vocês façam um bom simulado, ok? E o nosso próximo conteúdo de reviews das revisões são animals, né? Onde ele pede para que nós venhamos combinar e o animal adequado às suas características. Nós temos aí tiger, elephant, pig, dog, cat, bat, wall, giraffe, né? Que é tigre, elefante, porco, cachorro, gato, morcego, baleia e girafa. Todos esses itens aqui nós vamos estar avaliando segundo as suas características. Vamos lá? Let's go? Nós temos aí feline people generally adopt a pet in their house. Né? Então, nós temos um felino que as pessoas geralmente adotam como animal de estimação em suas casas. Qual é ele? Cat. Né? Então, coloque aí number 5. Na sequência, biggest mammal in the oceans, né? Então, tem um grande pescoço, é um mamífero, né? O maior mamífero dos oceanos. Quem é? O whale, né? Que é a baleia. Na sequência, nós temos aí já na terceira frase, it has a big neck to achieve tall place, né? Então, tem um grande pescoço para conseguir alcançar lugares altos, né? A girafa, que no caso é a girafa. Outra frase, a flame mammal with is famous for representing the vampire figure. Né? Então, ele diz que nesse item, ele diz, é um mamífero voador que é famoso por representar a figura do vampiro, que nesse caso é o bat, né? Que é o morcego. Próxima frase, it is the considered human's best friend, né? Então, ele diz aí, é considerado o melhor amigo do ser humano. Quem é ele? O dog, né? No caso, o cachorro. Na sequência, it is a common farm animal which likes mud, né? Então, ele diz aí, é um animal de fazenda comum que gosta de lama, nesse caso, pig, né? O porco. One of the biggest animals in Africa, né? Então, aí, um dos maiores animais da África, que neste caso é o elephant, o elefante. A very dangerous felony which lives in the jungle, né? Então, é um felino muito perigoso que vive na selva. Quem é ele? Tiger, né? No caso, o tigre. Agora, na ordenância, né, do nosso conteúdo de revisão, nós temos subjects and objectives, que são, no caso, os sujeitos e os objetos, certo? Nós temos aqui, vamos checar, né, olhar um texto de Paulo, né, onde ele escreve a David, né, no qual ele menciona, você e eu vamos nos divertir muito, né, Brenda está vindo, e nós temos que buscá-la em sua casa de ir. Estou muito animado com isso, cara. Não se esqueça. Nós contra eles no domingo. Nós vamos vencê-los no campo. Esteja lá, Paul. Né? Então, ele traz aí a representação do sujeito e do objeto dentro da frase. Observe aí quando ele fala, né? You and me are going to have a wonderful time, né? Então, quando ele menciona, faz a introdução de se colocar como sujeito e como acontece de aparecerem aí os objetos, né, referentes ao contexto. Lembrando que o objeto da sentença é aquele que sofre a ação, não é isso? E daí nós temos, né, 3 sentenças para que nós venhamos analisar, né? Então, ele fala, despite being very common, né, que é muito comum, né, apesar de ser muito comum, com relação à estrutura, and the structure, you and me, então, é muito comum. Então,
não deve ser usado no texto acima, né? Uma pergunta. Então, por que que não se deve usar no texto acima, né? Então, nós devemos analisar que eles são pronomes sujeitos, né? Então, dessa forma correta, deve ser você e eu, né? Então, aí, como fica a nossa resposta? Because there are subject pronouns, so the correct form should be you and I, ok? Respondam aí no de vocês. Na letter B, is there anything like that the text that deserve to be corrected? Né? Então, ele diz, existe alguma coisa assim no texto que merece ser corrigida? Né? Então, assim, né? Que é no caso do contexto, buscá-la em sua casa, né? Deve se haver essa correção. Então, nós devemos responder da seguinte forma. Yes, there is. Take her in her place. Ok? Na sequência, nós temos a letter C, né? No qual ela fala nessa sentença us against them, né? Então, nós contra eles, né? Para torná-lo gramaticalmente correto, né? Então, ao invés de against them, nós devemos colocar de que forma, né? Então, gramaticalmente correto, seremos nós contra eles, é o contexto, né? Que deveria ser abordado corretamente. Então, como fica? It is going to be, it will be, it is against them, ok? Então, a forma correta é esta. Observem aí, né? Agora nós temos a segunda questão. Ela pede para que nós venhamos completar com um pronome sujeito ou objeto, né? Então, ele traz aí. Told her that, né, was chosen by them in the team, né? Então, nós vamos completar com he e them, tá? Observem, tá? Dentro da relatividade dos nossos conceitos, aí na segunda questão, que quando eu falo he, she, eu estou dizendo ele, ela. Eu estou propondo que eles são sujeito da frase. Quando eu falo them, her, him, us, tá? E no caso são deles, delas, dele, dela, tá? O nosso, eu estou colocando como objeto, tá bom? Então, de forma clara, especifiquem, analisem, tá? Anotem essa informação, porque elas são de suma importância para que vocês possam estar definindo quem são os sujeitos e quem são os objetos, tá bom? Dentro da ação. Tia Luna, mas um sujeito pode ser um objeto da oração? Uma pessoa? Pode sim, tá? Porque é aquele que sofre a ação. E aí nós temos o he, o them, o her e o she, o he, o him, o him novamente, o I e o us, ok? Vamos tomar aí como exemplo, né? Aí a primeira frase, né? Eles disseram a Harry que ele seria escolhido por eles na equipe. Então, eles aí é quem? Os sujeitos, né, mencionados, na qual eles irão exercer essa ação. E quem vai sofrer a ação de ser escolhido por eles? Harry, né, que no caso, quando ele fala de Harry, Harry é quem? O objeto da ação, que no caso é um sujeito, ok? Nós chegamos aí aos adjetivos, comparativo e adjectives, né? No caso, o que é um adjetivo? É aquele que consta a característica, né? Que dá a qualidade a um ser. Dentro aí das nossas análises, nós devemos observar que ele pede aí para que nós venhamos, tá? Analisar as imagens abaixo, né? Que estão aí na lateral e abaixo. E nós devemos fazer o quê? Usar o processo dos comparativos dos superlativos. Nos nossos adjetivos, nós temos aí o rich, tall, short, kitty, ears, head, cheap, hungry, good e bad, tá? Com os seguintes significados. Rico, alto, curto, quieto, fácil, difícil, barato, com fome, bom e ruim. Então, lembrando, quando nós fazemos o processo, tá, de comparação,
Primeiro, nós temos o uso dos adjetivos, tá? Que são os adjectives, que em English, né, nós devemos observar que eles não se alteram nem em número, tá? E nem em gênero, eles só mudam em graus, que é no caso que nós vamos ver agora. Se eu falo a new car, um novo carro, a new house, uma nova casa, então não alterou o gênero, continuou o new, tá? Em número também não altera. Se eu falar I want new car, né? Uma nova casa, fazendo a numeração de 1. Eu altero a quantidade do número, mas o adjetivo continua da mesma forma, não sofre nenhuma alteração de acréscimo de s, es ou ies, que são os plurais relativos ao inglês. Ao que acontece com relação aos graus, sim, né, no qual os comparativos são comparativo, superlativo, de inferioridade, superioridade, de igualdade, certo? Então, aí nós vamos observar, já passando aí, tá, para a nossa página 98, o qual nós vamos estar observando como se responde. E eu vou estar repassando a vocês as regras para essa alteração, de forma correta. Então, meus amores, aqui nós temos algumas possible watches, né, que são algumas possíveis respostas. Na seguinte situação para rich, né, rico. This man are richer than the offer, né? Então, como fica este homem mais rico que o outro? A próxima frase, né, utilizando kit, né, o verbo, nesse caso aqui, pode ser quieto, silencioso. That city is quieter than this one. Então, aquela cidade é mais silenciosa que esta. She's taller than her, né? No caso, fica, ela é mais alta que ela. Na segunda, nós temos aí hungry, né? Que é no sentido de faminto. He is hungrier than he. Então, ele está mais faminto que ele. No outro exemplo aí, relacionado ao cheaper, né? And the car is, no sentido de barato, tá? That car is cheaper than this one. Né? Então, aquele carro é mais barato que este. English is easy than math. Inglês é mais fácil que matemática. Aqui tem alguns exemplos. Observe que relativo, tá, aos nossos adjetivos mencionados na página anterior, nós vamos observar que eles sofreram algumas alterações, ou seja, acréscimos, tá, aos seus adjetivos, certo? Que é a alteração. Read, quitter, no caso, read ficou richer, né? Hungry. Então, ok, teacher Luane, quais as regras, né? Para os short adjectives, adjetivos curtos, nós temos a regrinha para dizer com uma sílaba. Não é isso? Nós temos o caso do old, fica older, né? Que no caso tem uma única pronúncia de uma única vez e ele é acrescentado a ele o ER. No caso do example, adjectives happy, né? Que ele possui duas sílabas e termina com Y. Eu troco o Y por I e acrescento ER, né? Fica happier. Depois nós temos a questão do CVC, né? Que é consoante, vogal, consoante. No caso do big, né? Fica, eu dobro a última letra e acrescento ER, então fica bigger, né? E aí nós devemos observar que tem os long adjectives, né? Que são os adjetivos longos. No caso, que eu acrescento more e than, para dizer que ele é mais do que alguém, né? Ou mais do que algo. Nesse caso, o example, Superman is more powerful than Spider-Man. Então, eu estou dizendo que o Superman é mais poderoso que o Homem-Aranha. Assim como também no superlativo, né? Eu posso usar John is tallest man in this room, né? Para dizer que John é o mais alto da sala. Meus amores, por hoje é só. Anotem as observações e as regras. Qualquer dúvida, eu estou à disposição para auxiliá-los. Por hoje é só. Bye bye, see you later.